Nós vamos ouvir a palavra, ministrá-la em Lucas capítulo 13. Glória a Jesus. Lucas capítulo 13, versículo 6. A parábola da figueira estéril. Que eu tinha visto o João aí, Fernando, Meire, Deus abençoe. Tinha visto o João aí, não tinha? Cadê? Saiu? Tá bom. Chama para tocar. Bênção pura. Vamos ler a palavra? Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para quê? Está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha adubo, e se vier a dar fruto, bem está, senão mandarás cortá-la. Amém. Bênção pura. Meus irmãos, toda a parábola de Jesus tem sempre um significado, um propósito espiritual. Toda vez que Jesus ele conta essa alegoria, essa narrativa alegórica, que é as parábolas, ele sempre tinha em mente um ensino. E qual é o ensino predominante aqui nessa parábola? Para entender o ensino da parábola, precisamos compreender o contexto da mesma. O contexto dessa parábola está a partir do verso 1 do capítulo 13 de Lucas. O texto diz que vieram algumas pessoas falar com Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os homens realizavam. Perguntaram para Jesus acerca deste evento, um evento contado apenas aqui no Evangelho de Lucas e mais em nenhuma outra parte das Escrituras. Pilatos, ele matou os adoradores em pleno sacrifício, em pleno altar. O termo disse que eles eram galileus. Galileus era a região norte de Israel. A região sul é a parte central, Jerusalém, enquanto os galileus era a parte norte. Havia um preconceito dos sulistas, Jerusalém, com os nortistas, isto é, os galileus. Esse preconceito cultural e às vezes até religioso se estendeu-se por muito tempo. E Pilatos matou os galileus. Dentro do contexto de Jerusalém, aparentemente, aquele povo daquela cidade, quando perguntaram para Jesus acerca desse evento, queriam inconscientemente, ou talvez até consciente, induzir Jesus a dizer que eles morreram por causa de algum tipo de pecado, porque havia um preconceito ou um conceito preconcebido de pessoas que sofrem por causa de um pecado. Lembra daquele cego em João 6? Perguntaram assim para Jesus: Senhor, quem foi que pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Essa pergunta resumia a cultura religiosa da época, a crença da época. Alguém pecou e, consequentemente, o pecado gerou problemas, não só de ordem espiritual, mas também de ordem física. Não quero com isso eximir a culpa do pecado. É óbvio que o pecado traz sim
problemas espirituais e problemas físicos. Mas o caso aqui era muito diferente. Essa pergunta mostrava para Jesus o preconceito deles. Então, Jesus, ele responde àquelas pessoas. Ele, porém, lhes disse, versículo 2 do capítulo 13: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se porém não vos arrependerdes, e deixa eu destacar isso aqui, se porém não vos arrependerdes, aqui está a essência do que Jesus vai falar posteriormente na parábola. Todos igualmente perecereis, ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Aonde foi que a tragédia da torre de Siloé aconteceu? Jerusalém. Aconteceu uma tragédia com os galileus. Então os de Jerusalém acusavam os galileus de terem pecado por causa da tragédia. Agora Jesus, eles despertam uma outra tragédia. A tragédia agora é a torre de Siloé que caiu e matou 18 habitantes de Jerusalém. E aí? Vocês de Jerusalém, inchados de vaidade, achando que os dos outros lugares eram pecadores e por isso mereciam morrer. E vocês? E os 18 que morreram? Qual é a questão agora? Será que é o pecado deles que gerou essas tragédias? Aí Jesus, ele disse para aquele grupo que lhe interrogava: de maneira nenhuma. Versículo 5: não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus está usando duas tragédias para mostrar uma verdade. Qual verdade? Que a pior tragédia do homem é viver uma vida sem arrependimento. Pegou isso? A pior tragédia na vida de um homem é viver sem arrependimento. É melhor uma torre cair, é melhor ser assassinado do que viver uma vida sem arrependimento. Aí Jesus, no verso 6, então ele profere uma parábola. Então essa parábola está conectada ao assunto anterior. E qual é o assunto? A falta de arrependimento. Jesus estava dizendo para aquele grupo de pessoas que pior do que ter sido assassinado, pior do que a torre ter caído sobre eles, pior era viver sem um arrependimento. Pior era ele, que é a vida, aparecer para todas aquelas pessoas e aquelas pessoas desprezarem a vida. Jesus estava dizendo: vocês estão vivendo uma tragédia, porque estão rejeitando o único que pode salvar vocês. Vocês estão vivendo numa tragédia, porque vocês estão desprezando o único que pode perdoar vocês. Então ele profere uma parábola. Essa parábola, um homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha. Essa vinha bem cuidada, bem adornada por um vinhateiro, um viticultor. Passou-se o tempo e essa figueira, infelizmente, não deu fruto. A ponto do dono da vinha chegar para o trabalhador e dizer: já tem 3 anos que eu venho procurando fruto nessa figueira e eu não encontro. Quer saber de uma? Pode arrancar, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Eu vou plantar uma árvore que me dê fruto. Eu vou plantar uma árvore que eu possa chegar aqui e colher dos seus frutos. É aí que o viticultor, ele pede um tempo de 1 ano, para que ele possa regar mais, cuidar mais. Não é que ele não regava e não é que ele não cuidava, não, ele quis regar mais, cuidar mais, para que no espaço de tempo de 1 ano viesse a frutificar essa árvore. Eu chamo esse tempo de o tempo da misericórdia, o tempo de frutificar. Glória a Deus. Diga comigo: eu quero viver o tempo de frutificar.
Algumas coisas eu quero apontar nessa parábola. A primeira é o motivo pelo qual essa figueira não estava gerando fruto. Não era usual, comum, uma árvore desse porte não dar fruto. Basicamente, uma figueira para gerar fruto, ela leva aproximadamente 2 anos. Então alguém pode pensar, se leva 2 anos e ele vem a 3, então quer dizer que só tem 1 ano de diferença. Então o dono da vinha foi muito radical. É assim que pensam as pessoas que não se arrependem. Deus é radical, Deus é mau. Assim que pensam as pessoas que vivem uma vida de pecado. Deus é exigente demais, Ele quer muito de nós. Assim são as pessoas que vivem uma vida completamente sem frutos. Deus vive me cobrando, Deus vive me apertando. Mas será que é essa a realidade? Eu vou mostrar para vocês que não. Levíticos, capítulo 19. Põe na tela, Levíticos 19. Deixa eu te mostrar algo muito interessante. Levítico 19, versículo 23. Meus irmãos, antes de ler o texto, existem razões básicas para que uma árvore não frutificasse. Razões básicas. A primeira razão é o solo. Se o solo não for fertilizado, adubado, se o solo não for bom, é muito provável que aquela árvore não vai gerar, não vai produzir fruto. O segundo motivo, a segunda razão, são os cuidados executados. Pode ser que tenha falta de fertilizante, falta de sol, falta de água, alguma coisa natural que esteja faltando e pode gerar problemas. Ou terceira razão pode ser o tempo. Pode ser que a figueira ou a árvore não teve tempo suficiente para gerar. Para uma figueira leva 2 anos. Então não é da noite para o dia que gera fruto. Então, para dizer que essa árvore está com problema e não o solo, a gente tem que conhecer o contexto. Jesus estava dizendo de alguém que estava plantado, vivendo uma vida sem fruto. Qual fruto? De arrependimento. Então, um homem que vive uma vida sem arrependimento é uma figueira plantada num solo bom, sendo bem cuidada, com tempo suficiente, e ainda assim não gerou. E eu vou mostrar para vocês que o problema não estava no solo, o problema não estava no cuidado, o problema não estava no tempo, o problema estava na árvore. Levítico 19, versículo 23. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto, ou ignorado. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém, no 4º ano todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. A lei da colheita atribui a Israel um princípio muito importante. A árvore tem um tempo próprio para gerar. Algumas variam de 1 a 3 anos. Obedeça o tempo natural da árvore, deixa ela gerar. Pode ser que algumas árvores vão gerar antes do tempo, esses frutos, ignore. Pode ser que uma árvore vai demorar, além de 2 até 3, ela vai demorar a dar fruto, mas quando der, ignore. Considere a partir do 4º ano. No 4º ano, quando essa árvore começar a gerar frutos, esse fruto, vocês não comam. Esse fruto será do? Vocês estão comigo? Ajudar essas crianças aí, porque assim, se quiser sentar do lado de cá, senão tirar atenção. Veja só, no 4º ano, esse fruto será do Senhor. Apenas no 5º ano, aí vocês vão poder desfrutar dos frutos dessa árvore.
Então imagine o trabalhador que plantou ali a sua vinha, que plantou sua figueira ou qualquer outra árvore, esperando 5 anos para comer. 5 anos para ir lá no pé e ter o prazer de comer. Essa era a expectativa. Esse era o tempo de espera. 5 anos para gerar fruto. Ele gerava antes, mas o que gerava antes não era deles, era do Senhor. Primeiro é do Senhor. Primeiro é do Senhor. Esse é um princípio de vida que Deus estava tentando ensinar através das árvores. Eu sei que vocês estão ansiosos, sei que vocês estão com expectativas de no final do mês receber, ou de no final do ano colher, mas nunca se esqueça, o primeiro sempre será do Senhor, porque aquilo que você consagra a Deus, Deus prospera o que você terá nas mãos depois. Esse princípio se aplica para tudo na vida. Eu sei que na sua cabeça agora está vindo o dízimo. É normal isso, na minha também. Mas não é só o dízimo. A nossa vida é do Senhor. O seu primeiro tempo de vida é do Senhor. O seu primeiro horário do dia precisa ser do Senhor. Alguma coisa que você faz durante a sua vida e existência, você primeiro tem que ofertar ao Senhor. Nunca depois, sempre primeiro. Porque Deus não é Deus de resto. Caim ofereceu os frutos no cabo de dias, diz o texto. Caim ofereceu uma oferta no fim dos dias, diz o texto. Em contrapartida, Abel ofereceu o que tinha de melhor ao Senhor. A diferença de um crente para o outro é o valor que ele dá para o Senhor. Qual é o teu valor para Deus? Como está as tuas ações para o Senhor? Como está o seu tempo para o Senhor? Como está a sua vida para o Senhor? Como está as tuas finanças para o Senhor? Você tem consagrado tudo isso a Deus? Ou você tem tentado viver com a força do teu braço? Ou você tem comido tudo e não consagra ao Senhor? É por isso que a vida aperta, é por isso que as coisas não andam, é por isso que as coisas não prosperam. Aí você acha, eu vou deixar de dar para Deus para sobrar mais para mim. Não sobra, e não vai sobrar, porque o segredo de prosperar não é reter, o segredo de prosperar é dar. Aí eu quero ter uma vida mais tranquila. Aí o que a pessoa faz? Eu não vou trabalhar para ir Jesus, não. E cadê a tua oferta do Senhor? Trabalhar para Jesus é uma oferta que você dá para o Senhor. Do seu tempo, dos seus talentos. Você tem feito o que com seus talentos para o Senhor? Você tem feito o que com os teus dons para o Senhor? Você tem feito o que com a sua existência para o Senhor? Nada. Você só consome, você só recebe, você só desfruta. Ano após ano você só sabe consumir. Você é um consumista nato e você precisa quebrar essa mentalidade. Sirva o Senhor, consagre o que você tem ao Senhor. E aí, meu filho, você vai ver os anos dos teus anos prosperarem, porque Deus é um Deus de princípios, Deus é um Deus de prosperidade. E por que eu disse sobre esse texto? Essa figueira não tinha 2 anos. Essa figueira não tinha 4 anos, porque todo o Senhor sabe que ele só podia procurar fruto para comer a partir de quantos anos? 5. A partir dos 4. Eu vou dar uma a partir dos 4 é os 5, né, pastor? Tá certo. Os 2 estão corretos. A partir do 4, ou seja, no 5º ano. Então, para esse homem vir procurar fruto, para ele, essa figueira já estava no 5º ano. Somado os 3 que ele disse, poxa, 3 anos eu venho procurar fruto aqui. Se a partir do 5º, provavelmente essa figueira tinha 8 anos. 8 anos para uma árvore é tempo suficiente para gerar fruto.
8 anos para uma árvore é tempo suficiente para gerar. E por que não gerava? Ah, pastor, o problema deve ser a terra. É assim que nós fazemos. O problema é sempre o outro. Nunca somos nós. Por que você não gera? Por causa da minha mulher, pastor. Por que você não gera? Por causa do meu marido. Ele não é crente. E daí? Você é a árvore. Deus plantou você no solo da graça. E é você que tem que gerar. Mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às dificuldades, você precisa gerar. Porque Deus investiu em você, Deus cuidou de você, o Espírito Santo está regando você. Então você só pode fazer uma coisa: gerar. Diga assim comigo: gerar faz parte da minha essência. Isso faz parte de você. Está em você gerar. Se você não gera, algumas coisas estão acontecendo. E quais coisas poderiam estar acontecendo? A esterilidade desta figueira revela sua falta de propósito. Porque se a minha essência é gerar e eu não estou gerando, eu não estou vivendo o propósito para o qual Deus me designou. Se a minha essência é gerar e eu não estou gerando, eu não estou vivendo aquilo que Deus pediu, ordenou para eu viver. Uma vida sem total propósito. Infelizmente, e eu falo isso com muita tristeza, pessoas cristãs que têm a obrigação de gerar, escolhem viver uma vida medíocre, isto é, abaixo da média, por falta de direcionamento e de propósito, e eles se acostumam com isso. Por isso o Senhor da vinha disse: essa figueira está ocupando a terra inutilmente. E a inutilidade da figueira mostrava seu conformismo. 1 ano, 2 anos e anos após anos não gero, e isso não me incomoda. Se gerar ou se não gerar não te incomoda mais, é que você está estéril completamente. Você precisa gerar. Você deve gerar. Está dentro de vocês. Faz parte da sua essência. Você tem que olhar para si e falar: Deus, eu não estou gerando mais. O que está acontecendo comigo? O problema não é a igreja. Nunca foi. O problema não é a pregação. Nunca foi. O problema não são os outros. Então, o que restou? Sou eu. Eu sou o problema. Eu preciso me cuidar. Eu preciso buscar. Eu preciso me recorrer ao dono da vinha. Não para dar desculpa e dizer: me dá mais 1 ano, me dá mais um tempo, me dá mais 2 anos, um dia eu vou, um dia talvez. Não para dar desculpas para Ele, não, mas para se humilhar, para se arrepender e pedir para Ele graça, bondade, misericórdia, porque você precisa gerar. Essa figueira estéril mostra sua falta de propósito. Essa figueira estéril mostra sua inutilidade e sua vida de conformismo. Estamos vivendo dias difíceis, irmãos, onde nós temos uma geração de cristãos conformados. Eles se conformaram de ir periodicamente à igreja. Para alguns isso é o suficiente, mas não é suficiente. Porque você foi feito para algo a mais. Deus investiu muito em você. Ele investiu muito em você. Para ter você aqui uma vez no mês. Para ter você aqui a cada 15 dias. Ele investiu pesado em você.
O sacrifício de Cristo te salvou na cruz, te deu dons e talentos, cobriu você de graça, te fez um novo homem para você hoje poder gerar. E se você não está gerando, não se conforme com isso, se revolte com isso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não dá para se conformar, não dá para viver uma vida conformada sem oração. Não oro mais como antes, mas faz parte. Não jejuo mais como antes, mas faz parte. Não leio mais a Bíblia como antes, mas faz parte. Já não sou tão frequente na igreja como eu era antes, mas faz parte. Eu não sirvo como eu servia antes, mas faz parte. Fazer o quê? Fazer o quê? Se revoltar. Se revoltar consigo. Se revoltar com a sua vida e dizer: Deus, eu não quero mais isso, eu preciso fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu preciso cumprir meu propósito. Eu preciso gerar. Mas gerar o quê? Fruto. E que frutos são esses? Gálatas capítulo 5, versículo 22 fala sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a representação do caráter cristão. O homem precisa gerar um comportamento que representa Cristo em qualquer lugar que ele for. O homem precisa gerar uma vida de discípulo por onde ele estiver. O homem precisa gerar uma vida de intimidade com Deus. O homem precisa gerar um comportamento polido e lavado pelo sangue de Cristo. O homem precisa gerar um testemunho de bênção, onde pessoas são impactadas e salvas pelo poder da graça de Deus. O homem precisa gerar. Ele não pode viver inútil. Ele não pode ser improdutivo. Ele não pode ser estéril. Ele precisa gerar. Ele tem que gerar. A busca pelo fruto desse Senhor da vinha mostra a paciência de Deus conosco. Ele não foi no primeiro ano e disse: corta, já há 3 anos. Ele vem vindo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Essa busca pelo fruto mostra o quanto Deus se preocupa com você. Todo culto Ele está te buscando, todo dia Ele está te buscando. Ele te busca nos sonhos. Aleluia. Ele te busca na rua. Alguém te parou e já te falou alguma coisa, é Deus te buscando. Você vem aqui e a palavra desse altar vai lá ao seu encontro. Parece palavras que machucam, mas não são palavras que machucam, são palavras que curam. A palavra desse altar não é para afrontar ninguém. A palavra desse altar é para curar as pessoas, para que estas acordem para a vida e dizem: Deus, eu tenho que gerar. Deus está te buscando. Deus está te buscando. Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele busca um coração quebrantado. Ele busca um coração contrito. Ele busca um coração que se arrepende. Todo pecador que se arrepende, Ele vem ao seu encontro, estende as mãos e te levanta. O que precisa em você é quebrantar o coração e dizer: Deus, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Me dá força, Senhor, porque sozinho eu não vou. Não desista de mim, Jesus, não desista de mim. Deus nunca vai desistir de você. Ele sempre estará te buscando. No tempo da graça, Ele sempre estará te buscando. Essa busca incessante mostra o amor de Deus para conosco. É aí que então chega o viticultor e diz: não corta não, deixa
mas este ano eu vou escavar ao redor dela, eu vou colocar adubo nela. Eu faço isso todos os anos, mas esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente. Eu vou cavar mais fundo, eu vou colocar mais adubo, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance, mas eu quero que essa árvore gere, porque ela nasceu para isso. O propósito dela é isso. Aleluia. Jesus não vai te procurar para ficar passando a mão na sua cabeça. Jesus não vai te procurar para só colocar você no colinho e ficar balançando nana neném. Jesus não vai te procurar para dizer tu tem razão, é culpa da mulher mesmo. Jesus não vai te procurar para dizer tu tem razão, é culpa do marido mesmo. Não, Jesus não vai te procurar para dizer tu tem razão, a culpa é da igreja. Não, Ele vai te procurar porque Ele vai cavar você, Ele vai adubar você, porque você tem que gerar. Oh, aleluia. É Jesus olhando para nós no tempo da oportunidade, no tempo da graça, e dizendo para mim e para você: até ontem você não gerou, mas a partir de hoje eu vou cavar mais, eu vou investir mais. Você vai gerar, você vai gerar, você vai voltar a orar como orava antes, você vai jejuar como jejuava antes, você vai adorar como adorava antes, você vai voltar a servir como servia antes, você vai gerar. Levante as mãos, por favor. Eu sinto uma graça de Deus aqui sobre esta palavra. Há um tempo determinado para todas as coisas, diz o Senhor, e o seu tempo de ficar parado já chegou no fim, e o seu tempo de não servir já chegou no fim. Esta palavra é Deus te achando, esta palavra é Deus te encontrando, esta palavra é Deus te adubando, esta palavra é Deus cavando, esta palavra é Deus te restaurando, é Deus te enchendo. Quem nasceu para gerar aí, quem nasceu para gerar, levante as mãos e adore. Adore por alguns segundos, adore por alguns segundos. Se você nasceu para gerar, então receba mais graça, receba mais unção, receba mais virtude do alto. Toda esterilidade saia em nome de Jesus, toda inutilidade saia em nome de Jesus. Receba da parte do seu Deus um tempo de graça, um tempo de misericórdia, um tempo de unção e de poder, porque você vai novamente gerar, você vai novamente servir. Esse é o Deus que eu creio, é o Deus que não desiste de nós. Não desiste de nós, não desiste de nós, não desiste de nós. Pegue na mão de quem está ao seu lado, diga isso para ele: Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de você. Pode pegar na mão de quem está atrás, diga isso: Ele não desistiu de você. Há um tempo de graça, há um tempo de graça, há um tempo de misericórdia, há um tempo de misericórdia. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Feche os seus olhos, feche os seus olhos.